fará. E hoje, para quem nos acompanha ao vivo, é o Santo Jejum da Vitória, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, aqui na rua Cussy Júnior, número 325, no centrão da cidade maravilhosa de Bauru. Domingo, Santo Jejum da Vitória, 8 horas da manhã. E na quarta-feira, 9 da manhã, o Congresso Internacional da Família. E agora no mês de maio de 2025, nós entregamos o pão toda quarta-feira, para que haja fortalecimento na sua casa, para que haja revelação, para que haja vitória em nome de Jesus. Vamos entrar na palavra, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 5. Nós vamos mencionar aqui um dos maiores milagres já vividos na Bíblia Sagrada e na história da humanidade. Milagre este que foi comprovado por estudos arqueológicos. Você sabe que toda vez que uma madeira ela entra em contato com a água, principalmente do mar, por conta do sal, ou ela permanece por muitos anos enterrada, ela se torna em um fóssil, ela vira pedra. Alguém já ouviu falar sobre isso? Os anos tornam a madeira como uma pedra, e ela dura para sempre. Esse processo químico fez com que o milagre da abertura do Mar Vermelho fosse comprovado. Por quê? Porque encontrou-se nas profundidades do Mar Vermelho diversas carroças e rodas das carruagens do faraó. Quando ele tenta alcançar o povo hebreu para matá-los, e o Mar Vermelho se fecha sobre eles e eles morrem naquelas águas. Até o nosso tempo tem carros e pedaços de madeira com inscrições egípcias lá nas profundezas do Mar Vermelho. A fossilização permitiu que o milagre fosse comprovado. Tudo na Bíblia é verdade, gente. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela não se contradiz, ela não passa, ela não muda. Se o homem tiver honestidade e boa vontade, tudo que aqui está escrito ele comprova. Embora não seja também do interesse de Deus provar a sua existência, não é o fato, não é isso. Mas ele deixa rastros da sua obra, dos seus milagres, para que o homem na sua fragilidade tenha a capacidade de crer. Diga comigo, eu creio, Senhor. Aqui no livro de Êxodo 14, 15, nós vemos a inscrição da abertura do Mar Vermelho. E olha o que me chama a atenção. 14, 15, peraí, vamos nos ajeitar aqui. 14, 15, olha o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui nós temos a ordem de Deus. Qual foi a ordem? Para que o povo marchasse e que Moisés fizesse o quê? Estendesse a vara e a mão sobre o mar, sim ou não? E o que aconteceu? O mar abriu. Você fala, pastor, esses homens viveram milagres e eu gostaria de vivê-los também. Mas produzir um milagre, viver um milagre é muito difícil. Abrir Mar Vermelho, derrubar muralhas de Jericó, ressuscitar um morto, tudo isso é muito distante para mim. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho essa capacidade. E vou dizer a você, viu? Você não está errado de tudo não. Você não pode, você não consegue, você não tem essa capacidade. Eu também não tenho. Mas o Deus que nós servimos, Ele consegue, Ele pode, Ele é capaz. Diga amém. É isso que tem que entrar na cabeça do crente. O crente acha que ele vai fazer o milagre. Ele não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Ah, pastor, mas nós já aprendemos por meio do curso Fé que, por exemplo, os enfermos a gente vai colocar a mão e vai curá-los. Nós já aprendemos que os demônios a gente impõe as mãos e expulsa. É verdade. Mas não com seu poder. Com o poder de quem? Então no final da história, quem faz tudo é Deus, gente. Ele é o dono do poder, Ele é o dono da glória, Ele é o dono da força. E esta força está sobre a sua vida. Ai,
mas eu não posso. Aí eu me olho no espelho, falo, meu Deus, quem sou eu? Maracujá murcho de gaveta. Eu não tenho coragem para fazer nada. Eu não tomo iniciativa nenhuma, eu não consigo ver possibilidade do sobrenatural acontecer. É claro, eu não estou olhando para Deus, eu estou olhando para mim. E eu de fato não tenho essa capacidade. É como um carro. Pastor Fatioli, quantos quilômetros o senhor andou essa semana? Essa semana acho que eu andei mais de 500. Tive que ir até Campinas, muito mais, né? Só daqui até lá e de volta já dá 500 quilômetros. Fora que eu andei aqui dentro, eu acho que eu já andei 600 quilômetros. Poxa, tudo isso de caminhada? Não, de carro. Assim é o milagre. Eu não tenho condições de andar 600 quilômetros. Mas se eu entrar num carro e manuseá-lo do jeito que tem que ser manuseado, eu faço 500, 600 quilômetros até 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Eu vou ter dificuldade para fazer isso? Quem anda não sou eu, quem anda quem é? É o carro. Então quando alguém falar para você, essa semana eu fiz caminhada não, essa semana eu andei 100 quilômetros, pergunta se foi a pé, viu? Porque ele pode ter andado 100 quilômetros, mas de carro, de cavalo, de charrete. Não foi ele que andou, quem andou foi o carro. Amigo, milagre é a mesma coisa. Você não faz milagre, Deus é quem faz. Você não abre porta onde não tem porta, é Deus quem abre. Você não ressuscita mortos, é Deus quem ressuscita. Mas se eu determinar, aí é a sua parte, isso é verdade. Tem que determinar, tem que dar a ordem, tem que falar firme, e o poder de Deus que vem do céu manifesta e o milagre acontece. Diga aleluia! Por que não vivemos milagre? Porque em vez de fazer a nossa parte, nós queremos fazer a parte de Deus, e vamos ser eternos frustrados, porque realmente a gente é pequeno diante dele, por favor, tá? Realmente diante dele nós somos pecadores, somos fracos. Ele nos chama de bichinho de Jacó, olha que coisa. Agora junto com ele e diante do diabo, nós somos gigantes. Nós somos vitoriosos, diga aleluia. Nós somos invencíveis. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Diga forte, nós somos invencíveis. Agora como igreja, viu? Você sozinho é só um pintinho no terreiro que o gavião vai pegar logo logo. Agora enquanto você for igreja do Senhor, unido, fortalecido, consagrado, praticante da palavra, o inferno não pode te pegar, diga aleluia. Eu lembro de um vídeo que eu assisti, de um leão, um vídeo de um leão de frente a uma vidraça. De um lado o leão, de outro uma criança, carne nova, macia, não é isso? E o leão olhava aquela criança, e o leão chega a lamber os beiços. Acho que eu olhava e falava, olha o almoço aí, hein? A picanha enfim chegou. A criança parada, vendo aquele animal enorme, e o leão fazia assim com as patas no vidro, ó. Qual a espessura daquele vidro? 5 milímetros, 10 milímetros, acho que até muito, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5 no máximo. Quer dizer, algo dessa espessura que impediu o leão de devorá-lo. Assim é o poder de Deus, é invisível, mas ele impede o diabo de tocar em você. Nós somos aquela criança, necessitada, fraca, carente, que precisa de cuidado. Mas aquela vidraça protege a criança daquele animal feroz. O poder de Deus que está ao seu redor protege a sua vida do inimigo e de toda a sua obra. Amigo, una-te a Cristo, faça a sua obra. Veja que o mar abriu e Moisés nunca teria força para abrir aquele mar, é verdade. Mas a parte dele não era abrir o mar. Vocês perceberam nessa leitura qual era a parte de Moisés? Estender a mão e a vara. Qual era a parte do povo? Caminhar. O resto era com Deus. O problema é que em vez de estender a mão e a vara ou caminhar, a gente quer abrir o mar vermelho com balde. Em vez de dizimar, você quer cortar o café na tua casa. Ô pessoal, vamos diminuir o consumo do café aí, hein?
Em vez de ofertar para poder prosperar, para poder crescer, você está tomando banho com metade do sabonete. Está usando aquele toquinho na pia. Não tem gente que faz isso? Não basta ser pobre, tem que juntar os pedacinhos de sabonete. Aí fica aquele sabonete rosa, amarelo, verde, azul. E a gente acha que assim nós vamos sair da situação difícil, nós vamos sair do aperto. Não vai. Ninguém vai abrir o mar vermelho com um balde ou com uma caneca. Você vai abrir o mar vermelho ouvindo a palavra, crendo nela e obedecendo ela. O poder de Deus age, o mar vermelho abre e você passa triunfante, você passa vitorioso. É o casamento. Pastor, eu tenho que salvar meu casamento. De que modo você está querendo salvar teu casamento? Indo para Paris? Levando sua mulher para a França? É assim que salva o casamento? Então vai ficar sem mulher e vai ficar com boleto para pagar no final do mês. Pastor, eu quero salvar os meus filhos. Como? Dando celular para eles, colocando eles para estudar nas melhores escolas da cidade, levando eles para a Disney. Você quer salvar teu filho? É quarta-feira na oração, meu irmão, cobrindo a vida deles com a sua fé, dando bons exemplos, mostrando para eles o caminho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, porque a palavra incentiva, mas o exemplo ele arrasta. Mas quantas vezes queremos salvar a família comprando sapato, roupa, viagem, jantares? Não que não faça parte. É bom viver bem, claro, todo mundo quer viver bem. Tem alguém aqui que quer viver mal, dá um glória bem alto. Alguém falou um ale, mas não falou glória. Alguém aqui quer sofrer? Ninguém quer, todo mundo quer viver o bom e o melhor dessa terra. E Deus tem isso para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, o que? Comereis o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra vai além do sobrenatural. O melhor desta terra é uma família edificada nos padrões da palavra de Deus. O melhor desta terra é um casamento feliz, onde duas pessoas resolvem serem felizes juntas. Não, pastor, lá em casa o casamento é só tiro, porrada e bomba. Você não está na palavra, você está vivendo outra coisa, por isso que não dá certo. Aí depois da brigaiada tremenda, vai no restaurante mais caro da cidade para poder resolver. Não resolve assim. Você só resolve com a Bíblia, perdoando, amando, respeitando e orando. Seu casamento vai ser uma bênção. Não importa se é tomando um sorvete. Eu descobri um sorvete de R$1 aqui na cidade, irmão. Crê em Deus, Pai. Toda vez que eu vou lá eu como 19 deles. Você fala, pastor, mas se eu chupar um sorvete de R$1 eu não vou ter um casamento feliz. Ué, não importa o preço do sorvete, o que importa é o casal, o que importa é a família. Pastor, se eu comer aqui, sei lá, numa churrascaria e comer uma barraquinha de cachorro quente, vai mudar tudo na minha vida. Não muda, é a mesma coisa. Nós fazemos a diferença. Você faz a diferença, amém? Note que para abrir o mar vermelho, o que Moisés precisou fazer? Estender a mão e a vara. O povo precisou caminhar. Ah, mas isso é no caso do Moisés. Calma. Como foi que as muralhas de Jericó foram derrubadas? Com 7 voltas por 7 dias. Qual foi a parte deles? Dar 7 voltas. Você fala, mas pastor, nós temos, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Já deu mais trabalho. Para quem? Para Jesus, né? Porque teve que liberar a palavra e liberar o poder. E o defunto veio para fora. O ex-defunto, no caso. Qual foi o trabalho das pessoas que estavam ali? Remover a pedra, só isso. Qual é o nosso defeito? A gente não quer remover a pedra, a gente quer tirar o defunto. A gente não quer dar 7 voltas na muralha, a gente quer derrubar a muralha com a marreta e a talhadeira. A gente quer fazer com as próprias mãos a conversão da nossa família, a libertação de alguém, a cura de alguém, a nossa prosperidade. Pastor, eu já sei como eu vou prosperar. Trabalhar 24 horas por dia. Você já ouviu esse ditado? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E é verdade, meu irmão. Você tem que trabalhar, todos nós precisamos trabalhar. Mas trabalhar muito e acordar cedo não é sinônimo de riqueza.
porque senão todo padeiro era milionário. Que hora que o padeiro acorda, gente? 3 da manhã o padeiro está lá, está todo mundo dormindo. 3 da manhã o padeiro está lá enrolando o pãozinho, colocando para assar, para 5 da manhã já ter pão para vender. Se acordar de madrugada desse dinheiro, todo padeiro era rico. Se carregar peso desse dinheiro, meu irmão, todo pedreiro era milionário. Geralmente o pedreiro que ganha dinheiro, ele nem põe a mão na colher. Ele só coordena, ele só delega. Olha, eu quero que faça isso, aqui está torto, aquilo tem que ser um pouquinho mais amaciado. Amigo, fazer milagre é Deus quem faz. Fazer o dinheiro chegar na tua mão é Deus quem vai fazer, diga amém. Mas a gente quer ficar correndo atrás do nada, e quem corre atrás do nada alcança o quê? Nada. Diga ao povo que marche, você pega a vara e estende sobre o mar, juntamente com a sua mão, e o mar vai abrir. Ué, mas é simples assim? Sempre foi, sempre será. A diferença é que a gente não vai abrir mar vermelho todo dia. Nós não vamos fechar a boca dos leões todo dia. Nós não vamos derrubar muralhas de Jericó todo dia. E quando é que eu farei todas essas obras, Senhor? No dia que a palavra falar contigo. No dia que Deus disser ao seu coração, vai e faz, não tenha medo, só faça. Ele está à tua frente, tem uma legião de anjos ao teu lado, e a vitória é garantida. Diga amém bem forte. Agora tocamos num ponto. Para que os milagres aconteçam, eu preciso do que, gente? Ouvir a palavra. Porque essas pessoas não fizeram milagres aleatoriamente. Ai gente, deixa eu ali abrir o mar vermelho e já volto. Não, a palavra deu a ordem. Ai, deixou ali derrubar as muralhas de Jericó, que tinham 7 metros de espessura, e já volto. Não, foi a palavra quem falou. O problema é que a gente quer derrubar a muralha, mas não quer vir na igreja ouvir palavra. A gente quer fechar a boca dos leões, mas não quer vir à igreja ouvir estratégia. A gente quer prosperar, mas não quer participar de reuniões que nos ensinam a prosperar. Por isso que fica rodando. É aquele exemplo que se dá, né? O cachorro que corre atrás do próprio rabo, e não vai sair do lugar, e não sai mesmo. Vamos entender como o milagre acontece? Vamos entender por que essas pessoas viveram o milagre? Primeira coisa, Hebreus 1:1. Gosto muito dessa passagem. Hebreus 1:1. Todos os milagres que aconteceram no Antigo Testamento foram obra de Deus, não foram obras do homem. A única coisa que o homem fez foi levantar a mão, baixar a mão, estender a vara, dar 7 voltas, orar. Lembra do Elias? Ele precisava que chovesse. Qual foi a parte dele? Ele tinha poder para fazer chover? Não, mas ele podia orar 7 vezes até chover. Não é isso? Sim ou não? O Elias que queria... O Eliseu da chuva, o Elias que queria fogo do céu, ele tinha poder para derramar fogo do céu? Não, mas ele podia edificar o altar, colocar um sacrifício e clamar. Preciso repetir? A gente não quer fazer essa parte. A gente quer fazer o mais difícil. Falei para Giovana, minha filha, toda vez que você encontrar uma resposta fácil para problemas difíceis, essa resposta está errada. Geralmente prova é assim, né? Você faz a prova na faculdade, você fala, nossa, a prova estava muito fácil. Alguém já diz, já estou vendo, vai vir bucha. Porque geralmente nada é tão fácil assim. A gente quer o milagre, mas não queremos pagar o preço. Elias teve que subir ao monte, teve que edificar o altar, reformar o altar, teve que apresentar o holocausto, e o fogo veio, o fogo foi consequência. Amigos, o milagre sempre será consequência de algo que a gente fez. Milagre não acontece por acaso. Jesus andando, de repente ele para e diz, de mim saiu virtude. Mas como assim? Alguém me tocou, e de mim saiu virtude. Quem tinha tocado ele? A mulher do fluxo de sangue. Então, para que aconteça um milagre, é necessário uma ação. Para que haja uma reação, a ação é tua, a reação é de Deus. Quem está entendendo?
Você faz e Deus responde. Você estende a mão e a vara e Deus abre o mar. Você dá 7 voltas e Deus faz o quê? Derruba as muralhas. Domingo é a água, quarta é o pão. Você fala, pastor, eu não posso. Você sabe por quê? Estou cuidando da minha mãezinha que está tão doente. Ué, mas você deveria estar aqui para pegar o pão para ela. Porque Deus entra com a reação, a ação é tua. Mas não, a gente prefere ficar balançando o berço. A gente prefere ficar chorando em casa. Não, está difícil. Está chorando porque cantamos agora cedo, não é? Está chorando porque quer. Porque era para estar nos pés de Deus, nos pés de Cristo, clamando, buscando, consagrando, se envolvendo com Deus. Olha o que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. Então você vê que aqui nós já temos a fonte do milagre. A fonte do milagre é a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque milagres não acontecem aleatoriamente. Eu tenho que ter uma direção de Deus. Vai e faça. Vai, fere a rocha, fala a rocha. Vai, acorda de madrugada, leva teu filho em tal lugar, faça tal coisa. Eu preciso de direção, senão eu não vou ter milagre. Por que tem gente que não tem testemunho para contar? Porque tem pouco contato com a palavra. Quem tem pouco contato com a palavra não tem direção na vida. Não sabe se é para ir, não sabe se é para ficar. Não sabe se é para estender a mão ou se é para ficar com a mão cruzada. Só a palavra te dirige. No passado, como é que Deus falava, gente? Pelos profetas. Você vê que Davi, toda vez que ele se sentia encurralado, que ele se sentia perdido, aonde é que ele ia? Até o profeta. Samuel era o seu pastor. Samuel era a pessoa que dirigia a vida dele. Saul nem se fala. Saul estava lá do lado de Samuel o tempo inteiro. O problema é que o Saul fazia tudo diferente do que o Samuel falava. Mas pelo menos ele estava onde deveria estar. Ele só não cumpria. Samuel falava, olha, vai para lá, ele ia para o outro lado. Olha, corta o açúcar, e comprava uma rapadura. Eu uma vez entrei num rodízio de caldo de cana. Alguém já foi num rodízio de caldo de cana? Tome caldo de cana à vontade, já foi, irmão? Meu Deus do céu, saí de lá algemado. Não, estou brincando. Eu tomei, se não me engano, 6 copos de 500 ml. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E coloca limão, coloca abacaxi, coloca caju. Está até feliz, né, irmão? O gordo fala em tomar coisa à vontade, comer coisa à vontade, já se anima, né, Getúlio? Mas você está emagrecendo, irmão, o que está acontecendo? É mesmo? Essa semana você perdeu umas 150 gramas aí, graças a Deus. Então, acho que eu tomei uns 6 copos mais ou menos, pelo menos. Aí conversa vai, conversa vem, quero com limão, quero com abacaxi, quero com caju, quero com rapadura, berinjela, cabo de guarda-chuva, tudo que tiver vai pondo aí, deixa eu experimentar. Conversa vai, conversa vem, eu falei para a pessoa, falei, olha, quem foi que tomou mais caldo de cana aqui? A pessoa falou, ó, foi um rapaz que tomou acho que 8 copos, eu tinha tomado 6 já. Eu falei, nossa, ele tomou 8 copos, falou, só que ele estava de bicicleta. Depois do 8º copo, ele pegou a bicicleta e foi embora. Ele desmaiou ali naquela esquina. Poxa, mas tem que avisar isso antes, né? Eu já estava no 6º. Mais 2 eu caía duro. Resumindo, o médico fala, diminui o açúcar. Você vai no rodízio de caldo de cana. O pastor fala, vem na quarta. Você fala, quarta não dá, eu tenho balé. Faz o voto, você quer ser um empresário, você quer ter vitória financeira, esta é a campanha, esse é o propósito, mas eu não tenho, eu não posso. Gente, por favor, se diante do mar vermelho, o Senhor dissesse, estende a vara e a mão, e Moisés dissesse, não vou fazer, você acha que o milagre teria acontecido? Toda ação gera uma reação, você dá o primeiro passo, Deus dá todo o resto. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Ai, Pedro andou sobre as águas, que lindo. Qual foi a parte dele? Qual foi a parte de Pedro? Descer do barco. Ele não pôde fazer mais nada, a não ser descer do barco.
Você vê como a nossa parte, gente, é a mais simples de todas, mas a gente não faz. Por quê? No passado falou pelos profetas. Então você tinha que acreditar estritamente num ser humano, que olhava para você e falava assim: olha, Deus manda dizer isso, isso e isso. Faça tal coisa, ou deixe de fazer tal coisa. Olha, vai para lá ou vai para cá. É verdade que o ser humano foi se degradando, não é? A confiança no homem foi se perdendo. Deus resolveu o problema, deixou escrito. Falou: ó, faz assim, vocês vão acreditar no ser humano, mas por via das dúvidas tem o livro para consulta. Se você perceber que o ser humano está saindo do razoável, se você tiver aí a sua, sabe, a necessidade de comprovar se aquilo é correto, eu vou deixar escrito para você. É o que ele falou em Hebreus 1:1. No passado Deus falou por profetas, e a nós falou por meio de quem? Do Filho. O Filho era o verbo é a palavra de Deus. Hoje a tua direção é a palavra. Tanto é que eu não vou chegar aqui, eu nem posso fazer isso, deixar a Bíblia no escritório, fechar os olhos como se estivesse numa sessão do Chico Xavier. Deus está dizendo à igreja nesta manhã. Esse tempo já passou, gente. Hoje eu tenho que pregar obrigatoriamente com esse livro aberto. Por quê? Porque eu não invento nada, eu tenho que tirar daqui e passar para você. Quem está entendendo? Eu não sou a fonte. No passado os profetas eram a fonte. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele era a fonte de revelação. Eu não sou fonte, a fonte é o Senhor. A fonte é a palavra. O que eu faço? Eu só estou retransmitindo. Então eu tenho que pegar o que está escrito e transmitir a você. A mesma coisa da tua parte. Pastor, tive um sonho. O que você sonhou? Sonhei que Jesus foi casado. É você, Satanás? Só pode ser o diabo, porque a Bíblia não fala isso. O sonho, ele pode ser um complemento do que está escrito aqui. Quem está entendendo? Então, um exemplo: Deus tem obra para salvar minha família, é claro. E eu sonhei que toda a minha família estava sendo batizada no mesmo dia. Um exemplo: esse sonho é válido? Sim ou não? Claro que é. Eu sonhei que Satanás tinha se arrependido e tinha voltado a ser um anjo novamente. Esse sonho é válido? Não, porque não é o que a Bíblia diz. Então hoje, sonho, profecia, pregação é só um complemento do que aqui está o quê? Escrito. Eu não posso trazer nada novo para você. Está ouvindo, pastor? Olha nos meus olhos. Eu fico preocupado quando a gente está pregando, a pessoa está olhando para o nada. O próximo passo é não vir mais, porque se você não ouve nada, você não sente nada. Se não sente nada, o que você vai fazer aqui? Estou sendo pastor agora, estou te ensinando. Para você frequentar um lugar, você tem que ter prazer, tem que ter alegria, amém? Mas se eu vou num cinema e eu fico de olho fechado, qual a chance de eu voltar lá para assistir um filme de novo? Eu não vi nada, não me emocionei, eu não chorei, eu não ri. Culto é a mesma coisa. Se você não se entrega e você diz: olha, eu quero aprender a palavra, esse lugar fica maçante para você. Daqui a pouco você não tem mais vontade de vir. Então quando você entra num culto, o que você tem que fazer? Você tem que se entregar. Falar: Deus, fala comigo, eu vou prestar atenção no que o pastor está falando, até entender o que ele está dizendo. E aí você vai sair daqui cheio de alegria no coração. Quem está entendendo? Não fica olhando para o nada que você se perde. O diabo é ladrão, gente. Ele vem para roubar, matar e destruir. Não deixa ele fazer isso contigo, não. Então, voltando para cá, eu preciso da palavra. É aqui que ele vai falar comigo. Todos os milagres que Deus vai operar na minha vida, eles sairão daqui. Não inventa nada. Olha, uma irmã olhou para mim e falou que meu nome não sei o que, falou que não sei o que, tem 89 anjos do meu lado. Esquece isso. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Fica com aquilo que Deus tem falado ao seu coração e com aquilo que tem sentido com o que está escrito. Amém, gente? Segunda coisa, eu tenho que ouvir a palavra. Quando em Hebreus 3:7 ele fala assim, presta atenção: eu já sei que a fonte é a palavra, eu já sei que não adianta beber de outro lugar. Se eu quero viver milagre, eu não quero ser enganado, eu tenho que ser dirigido pelo texto sagrado. Olha o 3:7, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje
Se ouvirdes hoje a sua voz, o que, gente? Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Aqui já é a segunda fase. Primeira fase, eu tenho que saber a fonte. Qual é a fonte, gente? É a palavra. Não busquem outra coisa. Pastor Fatioli, o que o senhor acha? Pergunte para a palavra de Deus. Deus, manda a palavra e fala para mim o que o senhor acha. Eu não tenho condições. Um dia uma senhora falou para mim: pastor, o que o senhor acha? Eu falei: olha, mas eu estou procurando para mim primeiro. Quando eu encontrar para mim, eu ajudo você a procurar para você. Como que eu vou achar o que para quem? Um dia uma mulher falou para mim: pastor, eu separei, divorciei. Eu falei: irmã, divorciou? O senhor falou que era para eu divorciar. Eu falei: eu? Porque tem gente que é assim, viu? Procura o atendimento: pastor, só ora para mim pelo meu casamento, que está uma luta, está tremendo. É melhor divorciar, né, pastor? Dependendo do que você falar, você vai ser o fiador dela, viu? E é capaz de chegar em casa, mandar o marido embora e falar: foi o pastor que mandou eu colocar você para fora. Não, pastor, eu vou divorciar. Irmã, ora, Deus vai te dar a direção. Pastor, eu estou pensando em montar um negócio. Ora, Deus vai te dirigir. Pastor nenhum pode dirigir tua vida. Pastor tem que pregar, pastor tem que levar você para a palavra, mas eu não posso ser mentor de ninguém, porque no passado Deus falou por profetas, hoje Ele fala de que maneira? Pelo Filho, hoje é a palavra. Hoje eu sou um expositor, eu não sou nenhum profeta, eu exponho o que já está profetizado. Quero que você entenda isso para toda a sua vida. Ai, mas se um dia chegar um pastor aqui que também é profeta, cuidado. É muito mais fácil ele ser um falso profeta do que verdadeiro, porque nós não estamos vivendo o período do profeta, dos profetas, nós estamos vivendo o período da palavra. Tivemos várias fases na Bíblia, hoje é a palavra, até porque estamos no fim dos tempos, e a Bíblia diz que haveriam espíritos enganadores. Então, por precaução, fica com ela, porque ela não erra. Diga para o irmão ao teu lado: a palavra não erra. Mas não basta saber que a fonte é a palavra, não basta ter só a palavra como guia da sua vida, também precisa seguir o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Não endureça, porque também não adianta. Não, a palavra, maravilhosa a palavra, aí vem a palavra e fala: não, eu não quero, não, para mim não dá, não, eu não tenho condições, não, no meu caso é diferente. Aí também não adianta, porque isso já aconteceu no passado. As pessoas tinham o profeta como seu pastor, mas quando o profeta dava a revelação, o que eles faziam? Faziam ao contrário, iam por outro caminho. Jonas recebeu direto de Deus uma palavra, o que ele fez? Exatamente ao contrário. Não endurece o coração. Imagina, Moisés estende a mão e a vara, que o mar vai se abrir. O senhor está de brincadeira. O senhor me trouxe até aqui, sem contar, viu gente, que hoje nós conhecemos a história de Moisés perfeitamente. Presta atenção no pastor. Ele estava caminhando, chegou no mar vermelho, estendeu a vara e a mão e o mar abriu, sim ou não? Mas o Moisés nem sabia que passaria por aquilo. Moisés não sabia. Para ele foi uma surpresa. Quando ele chegou naquele lugar chamado Piairote, que significa beco sem saída, e ele percebeu que tinha água à frente, água dos lados e o Egito atrás, ele foi surpreendido. E agora, o que eu faço? Levanta a mão e a vara. Se você tivesse recebido essa palavra, o que você faria? Podia ter dito: Senhor, é brincadeira uma coisa, nessa altura do campeonato, com 2 milhões de pessoas atrás de mim, o Senhor me manda estender um pedaço de pau que o mar vai abrir? Aí alguém fala: mas pastor, é a coisa mais comum que tem no mundo. Eu provo para você que não é. Quantas vezes você já viu alguém doente, você sentiu no coração de orar e você não teve coragem? Quantas vezes você viu alguém chorando e você sentiu no coração claramente Deus falar e você não pregou para essa pessoa? Todos nós já vivemos isso. A timidez, o acanhamento, a incredulidade, a zona de conforto, ela impede a gente de cumprir a palavra. Quantas vezes você teve vontade de levantar a mão para um voto e você não levantou?
Não, mas não sei o quê, eu tenho minhas razões, eu tenho meus motivos. Todo mundo tem razão e motivo. Mas quem olha para suas razões e motivos e não olha para a palavra, nunca vai viver milagre na vida. Moisés podia ter dito: essa multidão olhando para mim, eu vou levantar a mão e vara, Senhor, eu vou passar vergonha aqui. Quem já foi num velório e teve vontade de orar para o morto ressuscitar? Alguém já teve isso? Você olhou para o defunto e falou: meu Deus, será que se eu orar aqui o morto ressuscita? Alguém já teve esse desejo? Já teve? Quem mais já teve? Já teve? Fala a verdade, levanta a mão. Já teve? Eu já tive. Você já teve? Outros aqui tiveram? Por que nós não oramos? Porque a gente calcula tudo. Fala: não, mas e se eu orar e não levantar? Se Jesus tivesse pensado isso na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro simplesmente não teria ressuscitado. Então muitas vezes os milagres não acontecem, não é porque nós não cremos na palavra, é porque nós endurecemos o coração. Nós achamos que não vai dar certo, e não vai mesmo. Se pensar assim, não vai. Nós já decretamos a derrota. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Ih, já deu errado. Amigo, para andar sobre as águas tem que olhar para Deus, só para Ele. Se olhar para o vento, se olhar para a profundidade do mar, se olhar para as dificuldades, a gente se perde no meio do caminho. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o milagre está diante de você. Toma fôlego, coragem e vai, você vai alcançá-lo. Primeiro passo é saber que a fonte do milagre é a palavra. Deus vai falar contigo: coloque aquela casa à venda, ou então não venda. Deus vai falar. Cura essa pessoa que está na tua casa, liberta, vai até tal lugar, faça tal obra, faça um investimento, cresça, expanda, contrate, creia. Segundo passo é não endurecer o coração, porque não adianta crer na palavra se o coração é duro. Quando Deus fala: quando chega a minha vez eu não vou. Alguém já foi em parque, chega a sua vez e fala: eu não vou não. Você está na fila da montanha russa, chega a tua vez e você fala: ai não, é melhor não. Você está na fila do toboágua, chega a tua vez e fala: não, eu vou voltar. Quando chega a nossa vez de viver o milagre, a gente vai ou volta? Quando chega a nossa vez de romper as barreiras, de viver o sobrenatural de Deus, a gente vai ou volta? Responda. Diga: a gente vai. Diga a pessoa ao teu lado: a gente vai. Agora a igreja é um só coral. Diga: a gente vai. Mas tem que ser na prática, porque senão a gente volta. Terceiro item, Gênesis 15:6. Nós verificamos que para abrir o mar vermelho foi necessário levantar a mão e a vara. A parte de Moisés era essa, a mais simples de todas. Para que a gente consiga cumprir tudo isso, primeiro temos que entender que a fonte do milagre é a palavra. Deus é quem vai te dirigir. Não entra nessa não. Um amigo uma vez: porque um anjo mandou entrar numa padaria, eu não tinha dinheiro, e mandou eu comer tudo que eu tinha vontade, e eu comi. E daqui a pouco o anjo não falou mais comigo. E eu perguntando: e agora? Como é que eu vou pagar? E o anjo não respondia. No fim foi o diabo que me enganou. Arrumou um problema tremendo, porque não tinha dinheiro para pagar a conta, e foi enganado naquele dia. Por favor, não é para viver assim. A obra de Deus é algo concreto, é algo que a gente sabe o que está fazendo. Você está no controle da situação, amém? A palavra é a fonte. Uma vez que eu tenho a palavra como fonte, eu não posso endurecer o coração, eu tenho que ir. Como diz o outro: aperta o botão do dane-se e vai. Não pense em nada, não calcule nada, só se entrega. É a cirurgia, só vai. Só vai. Você fala: mas pastor, eu tenho medo de sangue, eu tenho medo de injeção, de agulha, eu tenho a síndrome do jaleco branco, quando eu vejo alguém de branco eu passo mal. Vai ver, nem é médico, é pai de santo, você já está passando mal. Você sabe que há um tempo atrás eu tive uma complicação no meu corpo. Eu não entendi aquilo. Tive uma hemorragia que eu nunca tinha visto. Eu até contei aqui já.
E eu marquei para fazer exames. E eu falei para a Lívia, Lívia, vou fazer exame, mas estou pronto para o que der e vier. Se for para viver, eu vivo. Se tiver que morrer, vou estar com Cristo, fique em paz. Até contei para vocês. E quando eu olhei para o lado, a Lívia chorando. Eu falei, Lívia, por que você está chorando? Porque você é meu amigo. Eu estava mais preparado para morrer do que ela para viver. Mas por quê? Toda vez que você está numa situação que Deus está no controle, você tem uma paz que nem você sabia que tinha. Alguém já passou por isso? Você fala, pastor, eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia que eu tinha essa paciência. Eu não sabia que eu tinha esta capacidade. Às vezes a gente vê, né? Mãe perdoando o assassino do seu filho. Já viu isso por aí? Deve ter uns 3 ou 4 vídeos na internet. E essa mulher que teve o filho assassinado, ela tem coragem de abraçar o assassino do seu filho. Você fala, pastor, se fosse eu matava ele. Mas só quem está vivendo sabe a força que vem de Deus, irmão. Só quem está vivendo sabe. Um amigo meu que perdeu a sua esposa, jovem ainda. Ele, um dos maiores homens de Deus que eu conheço. E um dia eu perguntei para ele, como é que você está se levantando disso? E ele falou, olha Fatioli, é uma força que nem eu sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha essa força, eu nunca me imaginei passar por isso. Mas foi uma força que brotou dentro de mim que eu não sei explicar. Irmão, a fé, ela não se explica, ela só se vive. Se você permitir, Deus vai te dar uma força que você nem imagina que tem. Ele vai despertar em você essa força. É verdade, para qualquer coisa, para qualquer obra. A carne, ela não explica o milagre. A carne não tem condições de viver o milagre. Mas quem está sendo guiado pela palavra, vai viver todos eles. Não tenha medo, só vai. Aleluia. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Para quê? Bem rapidinho. O Abraão já estava com quase 100 anos de idade, lá dentro da tenda, sentado, esperando a morte chegar. E Deus conhece a gente, né, irmãos? Nosso semblante, nossa postura, principalmente o nosso coração. O Senhor apareceu para ele, eu já preguei isso aqui, e disse o que? Sai dessa tenda e olha para o céu. Abraão falou, tudo bem, Senhor, agora eu estou sem herdeiro, eu estou numa situação difícil, eu tenho Damasceno Eliezer aqui, camarada que nasceu em Damasco, e se o Senhor autorizar, vai ser ele o meu herdeiro. O Senhor falou, não, de jeito nenhum, vai ser um nascido da tua semente. Sai da tenda, olha para o céu. Se você puder contar as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Final da história. E creu ele no Senhor, e o Senhor considerou isso como justo. Acabou. O que mudou na vida dele? Ele fez alguma coisa? Ele agiu em algum sentido? Não, ele mudou a disposição do coração. É o que a gente precisa fazer. Você fala, pastor, tudo bem, eu ouvi hoje aqui a palavra, que a fonte é a palavra de Deus. Eu ouvi que nós não podemos endurecer o coração, ok. E o que eu faço agora? Eu saio correndo? Não, muda a disposição do teu coração. Em outras palavras, Deus, o que o Senhor mandar eu vou fazer. Deus, a direção que o Senhor me der é para lá que eu vou. Deus, eu não quero mais temer. Por quê? Muita coisa não é nem o que a gente faz, é o que a gente sente. Sabia? Existe algo no direito penal que se você mirar em uma pessoa achando que você está matando o presidente, você matar essa pessoa, e depois você descobre que não era o presidente, foi o Severino que eu matei, não foi nem o presidente, você cumpre a pena como se você tivesse matado o presidente. Por quê? Embora a vítima não tenha sido o presidente, qual foi sua intenção? Matar o presidente, exatamente. Aonde eu quero chegar? Não é necessariamente o que a gente faz, mas é o que a gente sente. Qual é a sua disposição? Você fala, Deus, eu acredito no Senhor plenamente. Então você está apto para ser um vitorioso.
Deus, eu não vou deixar a minha carne dominar, eu não vou deixar a incredulidade tomar conta da minha vida. No seu coração, na sua alma, você já está selado para a vitória. O Abraão estava dentro da tenda, entristecido, abatido, pensando já que a morte estava chegando. O Senhor fala para ele: sai daí, olha para o céu. Ah, você creu? Creio. Então pronto, é tudo que eu preciso. Não precisa sair correndo, não precisa sair por aí buscando um pedaço de pau para fazer que nem Moisés do Mar Vermelho. Não é isso. Na sua vida, na sua particularidade, no seu dia a dia, abra o coração, a sua vida vai ser uma vida de milagre. Não tenha resistência. Quando ouvir a voz de Deus, diga: Senhor, é comigo esta palavra, é comigo, eu vou fazer a tua obra. Que nem eu comentei esta semana, falei com o irmãozinho: irmão, queria tanto que você fosse obreiro comigo. Ai pastor, eu sou tão tímido, eu sou tão acanhado, falei: amigo, não preocupa não, encosta numa parede dessa, deixa que o resto é comigo. É mais ou menos o que Deus faz com a gente. Olha, vai lá, aquela vaga é tua. Mas eu não sei, eu não tenho preparação, são 1.800 candidatos. Não se preocupe, só vai, o milagre quem faz é Deus. Quer engravidar? Só faz a sua parte, Deus entra com milagre. Quer ser um empresário? Dê o primeiro passo, Deus vai dar todos os outros. Quer encontrar um marido abençoado, uma mulher abençoada? Faz a sua parte. Qual que é a nossa parte nessa matéria? Tome banho, penteie o cabelo, use o perfume alfazema. Não, aí não arruma nada não, mas arruma briga. Qual é um perfume bom aí, gente? Fala um perfume bacana. Caiaque, esse aí deve custar uns 200 pau esse aí. Se não arrumar uma mulher, um marido, pelo menos arruma dívida, né? Passe o perfume e se apresente. Como é que você se apresenta? Acabar o culto, não vai sair daqui que nem um peru atrás não sei do que. Para na cantina, pega um croissant, um café, vai tomando, puxando papo com um, puxando papo com outro. Daqui a pouco aparece o varão, o vareta, dependendo da grossura do irmão. Aquele do paletó de uma listra só. Quer dizer, o milagre é Deus quem vai fazer. Mas pastor, aqui não tem. Você que não viu, Deus vai fazer brotar do chão, mas vai aparecer. Pastor, como é que eu salvo meu casamento? Vou chegar em casa hoje, vou levar quarta-feira lá o pão, vou dar na cabeça dele. Não, come o pão e creia no Senhor, é só a sua parte. Você está entendendo? Para Moisés foi a vara e a mão, para você é o pão e a água. Só isso. Só quem está entendendo? Aí você fala: pastor, se fosse eu faria a mesma coisa. A mesma coisa, eu pegaria a vara, estenderia a mão e eu faria conforme Deus está mandando. Amigo, se você não quer beber a água e comer o pão, você lá estenderia a vara no Mar Vermelho? Toma juízo. Eu tive um amigo, ex-obreiro, não era mais, assistia os cultos, gente boa, amigo da minha casa. E naquele período eu tive muitos problemas na igreja que eu passei. E ele indignado com a desobediência daquela turma. E ele já tinha sido obreiro em outro lugar, não queria mais. Ele falou para mim: pastor, se o senhor quiser, eu reúno eles e eu coloco ordem na casa. Falei: amigo, nem você é obreiro. Você não está nem cumprindo teu chamado. Como é que você vai pôr ordem na casa de quem? Então muitas vezes a gente vê na Bíblia tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando chega a nossa vez, aí a gente faz conta. Aí a gente vê a agenda, se dá, se não dá. Se eu tenho fé para isso, se eu não tenho. O que meus vizinhos vão pensar? Não é verdade? Sim ou não? Quer dizer, creia no Senhor. É a sua vez de crer. Para finalizar, 1 Reis 18, 36. Aqui eu finalizo. Eu te dei o roteiro do milagre, que não é difícil de se viver, que não é algo impossível para nós. Por quê? Porque Deus faz o impossível. Então o impossível já foi rompido. 1 Reis 18, 36. Elias
clamando para que caísse fogo do céu. Quando ele vai para a oração da decisão, olha o que ele diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, para quê? Não existe milagre, irmão, sem sacrifício, tá? O que é sacrifício? Sacrifício vem de sacrificar, ok? Ia passando aqui, vi a porta aberta, entrei. Você pode ter dado o primeiro passo para o milagre, mas hoje o milagre não acontece na tua vida. Por quê? Você não sacrificou nada. Você viu a porta aberta e entrou. Seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Mas o teu milagre começa a contar do próximo culto, tá? Quando você vai ter que abrir mão de estar em casa, de estar no parque, no trabalho, quando você vai tomar banho, colocar a melhor roupa e vir até aqui, você começou a sacrificar. Sacrificar vem de sacrifício. Quem quer emagrecer aqui? Tem alguém que quer? Levanta a mão bem alta, eu e você, vamos nós, vamos afundar o sindicato. Não é fundar não. Você também quer emagrecer, pastor Valdir? Mas que você já foi gordão também, agora você está... O que aconteceu? A mulher parou de cozinhar? É mesmo? Quer o segredo para emagrecer? Sacrifício. Não tem outro, gente. Eu cheguei a 140 quilos. É que eu sou grande. Eu tenho 1,87, então você vai espalhando 1 quilo em 1,87, 200 gramas na batata da perna, mais 200 aqui, mais 200 aqui, mais na bochecha, mais o papo, espalha, você não percebe. Você só percebe que você está com 140 no dia que você olha no espelho. Você fala, o diabo me enganou. Eu descobri que eu era gordo quando eu aluguei uma casa popular simples, que tinha um espelho no banheiro. Eu não sabia que eu era gordo. Fui tomar banho. Quando eu olhei no espelho, eu falei, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas aí, não parou por aí. Já estava com 115. Eu fui para São José dos Campos. São José dos Campos tem Campos do Jordão logo em cima. Dá 1 hora de viagem, nem isso, menos até. Ubatuba logo para baixo. São José dos Campos tem comideira, que nem Bauru. Bauru, se não vigiar, meu irmão, aqui é comida para toda. Tudo aqui gira em torno de comida. Ou você está na barraquinha de lanche ou está no supermercado. É verdade ou não? O povo aqui gosta da comida. E eu vim para o lugar certo, ô glória. Resumindo, fui para São José dos Campos. Falei, quer saber, não vou mais controlar nada não. Vou comer como se não houvesse amanhã. Irmão, cheguei a 140. Tem foto minha que parecia que eu explodia a qualquer momento. Até o dia que o doutor Davi falou para mim, falou, Fátio, olha, você vai ser padrinho do meu irmão, do Felipe Soares, que casou com a Kelly. O meu pai não vai ficar feliz com você entrando desse jeito não, irmão, você tem que dar um jeito aí. Doutor Davi. Na hora eu fiquei com uma raiva. Falei aqui. Mas foi ele que me ajudou. Daquele dia em diante eu comecei a fazer sacrifício. Todo mundo comendo pizza. Eu comia um pedaço. Todo mundo sabe que é difícil, né? Pizza, meu irmão, quando começa, é 1, é 2, é 4, é 6, é 8. Você já comeu uma inteira, pastor Valdir? Eu tenho certeza. Quer dizer, eu comia um. À noite, não jantava. Gabriela, minha auxiliar, fazia 2 ovos cozidos para mim. Eu comia 2 ovos e ia dormir. Irmão, revirava na cama, tinha pesadelo. Alguém fala, se você comer e for dormir, você tem pesadelo. O meu é o contrário, eu tenho pesadelo quando eu não como. Revirava na cama, acordava no outro dia cedo, não tomava café, fazia jejum até o meio-dia, 2 colheres de arroz, uma de feijão, um pedacinho de carne, salada. O que eu estava fazendo, gente? Sacrifício. Eu perdi 17 quilos, mas foi sacrifício. Quando você vem num culto de quarta-feira, você está se sacrificando. Por quê? Você está deixando de estar em outro lugar para estar aonde? Para estar aqui. Quando você faz uma oferta, você está apresentando um sacrifício. Por quê? Você está deixando de gastar aquele valor em outras coisas para colocar no altar. Aprenda, não existe milagre sem sacrifício.
Quando você está orando, você está deixando de mexer no Instagram. Não dá para orar e mexer no Instagram ao mesmo tempo. Oh glória, oh aleluia. Não dá. Sem sacrifício não existe milagre. Coloca isso. O que é sacrifício? Quando você deixa algo para viver o melhor. Quem está entendendo? Se não sacrificar, não acontece nada. Elias precisou subir o monte, Davi precisou comprar a eira de Araúna, Moisés precisou sair da corte do faraó. Nós queremos viver milagre e não queremos sacrificar. A gente quer continuar como está, deitado em berço esplêndido, balançando numa rede maravilhosa. Não, porque aonde eu estiver, Deus está comigo. Deus está em todo lugar, é claro, você não vai tirar Deus de lá, né? Mas milagre não vai acontecer. Primeira coisa, ele ofereceu um sacrifício. Finalizando, o profeta Elias se chegou e disse: vamos lá, filho. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se que tu és Deus em Israel, e que eu sou o quê? Cada um no seu devido lugar. Ele é Deus, eu sou servo. E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Não inventa nada não, viu gente? É conforme a palavra de Deus. Todo velório que eu for, eu vou restar morto agora. A palavra veio ao teu coração, Deus falou contigo? Se não, vai passar vergonha. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar na igreja. Foi a palavra que mandou você fazer isso? Eu vou parar o meu tratamento médico. Foi a palavra que mandou você fazer? Se não foi, não para não. E eu até recomendo, o médico não é inimigo de Deus não, viu? Continue o tratamento, Deus vai fazer o milagre, e o próprio médico vai dizer: olha, você não tem mais nada, a sua fé é poderosa. Alguém já viu isso do médico? Você é crente, você orou, né? Não é isso? Então a nossa fé que produz milagre, primeiro, a fonte é a palavra. Segundo, não pode endurecer o coração. Terceiro, tem que crer forte, de verdade. E quarto, tem que ser servo, deixar ele ser Senhor, oferecer sacrifício e fazer conforme a palavra. Cumprindo esses elementos, você chega diante do mar, estende a vara e o mar se abre. Você manda o defunto sair, ele sai. Você dá 7 voltas na muralha, ela cai. Amigo, se prepare para viver um tempo de milagre na sua vida. Se prepare para ser uma brasa viva na mão de Deus, para ser uma bênção por onde você passar, e para viver o sobrenatural do Senhor. Diga forte: eu creio. E vamos aplaudir a Deus com amor no coração. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.